Olá pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e seguindo o distanciamento social para que logo esse problema aí do vírus acabe e a gente possa voltar para as nossas aulas lá na escola. Pois bem, eu estou fazendo este vídeo aqui para trabalhar com vocês um conteúdo extremamente pertinente da nossa disciplina de geografia, que são as pirâmides etárias. Eu me lembro que na última semana de aula, uma das turmas conseguiu ter essa aula, mas as outras infelizmente ficaram sem. Então nesse vídeo eu pretendo explicar o que são as pirâmides etárias, que é uma espécie de gráfico extremamente relevante para a disciplina de geografia. Um gráfico que é feito através do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e com base nesse gráfico a gente consegue entender como está o crescimento da população. Faço adendo de que a nossa disciplina para os segundos anos nesse primeiro trimestre é toda ela focada para o crescimento populacional e o impacto que esse crescimento tem na sociedade, tem no planeta Terra, para o esgotamento dos recursos naturais e para o nosso próprio progresso como espécie. Então, entender esse gráfico, o gráfico da pirâmide etária, ele é muito útil nesse processo de entender o crescimento das sociedades. Então, eu vou explicar para vocês, em primeiro lugar, o que são pirâmides etárias, em segundo lugar, os tipos de pirâmides etárias que existem, que basicamente é a pirâmide tradicional, a pirâmide invertida e a pirâmide deformada. Nós temos três tipos de pirâmides básicas, mas existe também aí uma quarta pirâmide que nós vamos mencionar na sequência logo depois de falar dessas três mais conhecidas. Não deixem de comentar, não deixem as dúvidas para trás, escrevam aqui nesse vídeo as dúvidas que vocês têm e eu vou lendo e na medida do possível respondendo a todos vocês. Certo, pessoal? Boa aula para todo mundo e muita atenção nesse momento. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional.
Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Aqui está, galera bacana, então, a apresentação de slides que eu havia preparado para a sala de aula sobre as pirâmides etárias com seu estudo e classificação. Eu estou acrescentando elas dentro desse vídeo para que a gente possa estudar aquele mesmo conteúdo com bastante detalhes para que não fique dúvida nenhuma. Então acompanhem nesse vídeo a mesma apresentação de forma resumida que eu teria dado em sala de aula e também vocês têm esse material bem completo aí colocado no portal para todos vocês. Como já dito antes na introdução do vídeo, pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que tem como objetivo classificar a população. Essa população vai ser sempre dividida de dois lados, o lado dos homens e o lado das mulheres. Observem que o lado direito do eixo é sempre a população feminina e o lado esquerdo é sempre a população masculina. Além de dividir por gênero, os gráficos das pirâmides etárias também dividem por idade. A base da pirâmide, a parte que nós temos embaixo, são sempre os mais jovens, enquanto o topo da pirâmide são sempre os mais idosos. Assim, o nosso gráfico deve ser lido em 4 eixos. O direito, o esquerdo, a parte de cima e a parte de baixo, para que fique bem claro quem é homem, quem é mulher, qual é a faixa etária de cada um desses, dentro de cada grupo social do nosso país e de qualquer outro país. E para que servem os gráficos, vocês irão me perguntar. Pois bem, as pirâmides são importantes para que os governos elaborem planejamentos públicos de médio e longo prazo. Assim sendo, quando eu olhar para uma pirâmide e ver que há excesso de idosos nessa pirâmide, eu sei que eu devo investir mais em saúde. Eu tenho que investir mais em bem-estar, porque já que tem bastante idosos na minha sociedade, essas pessoas precisam ser atendidas nas suas necessidades básicas. Da mesma forma, se eu olhar para a minha pirâmide e houver excesso de jovens, o que eu preciso fazer? Investir em escola, investir em atividades artísticas e sociais e, por que não, no controle populacional. Então, a função de uma pirâmide etária é planejar. Os tipos de pirâmides que existem são 4, galera. A pirâmide jovem, a pirâmide adulta, a pirâmide rejuvenescida, ou também conhecida como pirâmide deformada, e a pirâmide envelhecida. Olhando para os gráficos, dá para perceber claramente cada um deles. Nos slides, vocês têm exatamente essa imagem com as explicações. E no final, vocês têm um slide com os 4 gráficos colocados lado a lado. Para essa aula de vídeo, eu mudei um pouquinho e passo a explicar cada um separadamente. Vejamos. A pirâmide jovem é aquela que tem a base larga. O que isso significa? Que a natalidade daquele local é muito elevada. Porém, a gente se recorda, através daquele nosso axioma, quanto maior a taxa de natalidade de um local, menor é o quociente educacional, porque aonde há bastante educação, as pessoas fazem controle de natalidade. Então, essa pirâmide ela tende a ser negativa, a ser uma coisa ruim, porque se há muito jovem, muita criança nessa sociedade, a educação não é boa e os salários tendem a ser baixos. Por outro lado, quando a gente olha para o topo da pirâmide, galera, poucos idosos, significa que a saúde é
precária, a galera não vive o suficiente para envelhecer com saúde e engrossar o topo da pirâmide. Logo, a pirâmide jovem, que tem esse formato bem piramidal, é de país pobre, subdesenvolvido, e não representa o objetivo que nós devemos alcançar. Já um país que tem uma pirâmide adulta, ela tem uma taxa de natalidade um pouco menor, em face do crescimento da educação. Se nós observarmos o volume de adultos nessa pirâmide, é maior do que o de crianças. Via de regra, o Brasil está passando por esse processo. O Brasil é um país que já tem um volume de adultos proporcionalmente maior do que o de crianças. Esse tipo de pirâmide é um meio termo entre a pirâmide jovem e a pirâmide envelhecida. Quem é que tem esse tipo de pirâmide adulta? Os países emergentes, aqueles que não são muito ricos, mas também já não estão mais naquele cenário de caos, de miséria, como a gente vê em países que têm a pirâmide perfeita, com a base larga e o topo estreitinho, como é o caso do Sudão, do Tchad, do Níger, do Mali, nações extremamente pobres da África, ou como o próprio Haiti aqui na nossa América. Já a pirâmide rejuvenescida, ou também chamada de pirâmide deformada, é aquela que apresenta um aumento no número de jovens. De repente, a gente observa lá que deu um salto populacional em algum momento. Então tem um volume de adultos proporcionalmente maior do que o de crianças, mas entre os adultos, a gente pode ver aqui no gráfico ali a faixa etária dos 50 aos 54, dos 30 aos 34, deu um salto, tem muito mais gente dessa faixa etária do que de outra. Por quê? Foi porque há 20 anos atrás teve um carnaval furioso e a galera se reproduziu? Não. Muito provavelmente nós vamos ter que voltar lá na história, estudar o que aconteceu há 35, há 40 anos atrás, naquele país que possa ter causado este crescimento populacional. Foi uma mudança no padrão socioeconômico? Foi uma mudança no padrão socioeducacional? Pode ser que sim, podem ser outras razões. Então, quando a gente observa esse tipo de pirâmide totalmente deformada, alguma razão causou essa deformação que não é comum. Então, aí é que entra o bom estudo da história, ir lá e descobrir o que aconteceu nesse período, se foi um novo governo ou não, se foram melhores ou piores condições de vida que causaram esta mudança. E, por fim, nós temos a pirâmide envelhecida, ou pirâmide de país idoso. Essa é a pirâmide mais convencional nos chamados países desenvolvidos. É quando ela está quase virando de ponta cabeça, porque a base larga de baixo, que representava o excesso de crianças, desapareceu. E lá em cima, onde deveria ser uma base fina, no caso do país subdesenvolvido por terem poucos idosos, é o contrário, eles têm muitos idosos. Então, esse tipo de pirâmide está ficando invertida. Tem poucas crianças e muitos idosos. O que isso quer dizer? Poucas crianças, a educação cresceu e a renda também. E se tem muitos idosos é porque a expectativa de vida, a saúde e a qualidade de vida, o IDH, é elevado. Mas isso significa que a pirâmide é 100% boa? Claro que não. Poucas crianças vindo aí no futuro representa pouca mão de obra para manter a máquina econômica circulando. Esse país inevitavelmente vai ter problemas financeiros no futuro, ou vai ter que trazer a mão de obra do imigrante, o que muita gente não quer por causa do choque cultural, da xenofobia e dos problemas que isso pode trazer. Então, por mais que esse país represente um crescimento econômico e cultural e social, a pirâmide não é positiva. E aí está a pirâmide do Brasil. Vejam que nos anos 80 o Brasil era um país bem menos desenvolvido. Então, quando eu nasci, o professor já é um dinossauro do passado, a pirâmide do Brasil era de um país subdesenvolvido, porque a base era muito larga e o topo era afinado. Muitos jovens e poucos idosos. Isso é péssimo. Hoje, olhando aqui na parte do meio, a pirâmide do Brasil está mudando. Já temos bem menos crianças nascendo. O que isso quer dizer mais uma vez?
Planejamento familiar. Por que ele aconteceu? Aumentou a renda e a educação das famílias. Cresceu, consequentemente, o número de idosos, as pessoas estão vivendo mais. Portanto, a pirâmide virou meio que uma coxinha ali, o formato dela, uma coxinha de catupiry, recheada de boas notícias. E no futuro, o que a gente pode esperar? Aquela pirâmide de país idoso, aquela que está invertendo, porque a base está ficando menor do que o topo. E como eu disse no slide anterior, na fala anterior, isso não necessariamente representa algo bom, porque um país não pode ter falta de mão de obra. A falta de crianças é falta de mão de obra no futuro. Galera, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. 4 tipos de pirâmides etárias então. A do país pobre, que é uma pirâmide perfeita, né? Bem triangular. A pirâmide do país rico, que ela é invertida. Nós temos a pirâmide deformada, que pode ser de um país desenvolvido, razoavelmente como o Brasil, que em algum momento teve um salto populacional ou uma diminuição populacional. E nós temos a pirâmide do país adulto, aquela que já tem mais adultos do que crianças, ou seja, está num processo de transição. E, de novo, vou insistir em bater nessa tecla. Por que as crianças desaparecem numa pirâmide etária? Ou por que diminui o volume de crianças numa pirâmide etária? Porque o Thanos estalou os dedos e desapareceu a galera? Não! Significa que aumentou a educação e a renda média. Nunca se esqueçam dessa frase, porque ela representa bem a sociedade. Quanto maior a renda média de um casal, quanto maior a educação que esse casal possui, menor é a tendência ao volume de filhos. Então, países super desenvolvidos, como é o caso do Japão, têm muito menos filhos do que países menos desenvolvidos, caso da Somália, porque onde há mais educação, há planejamento familiar. E isso muda radicalmente as nossas pirâmides etárias. Leiam o material de vocês, leiam o que eu deixo no portal e me façam perguntas. Escrevam aí no vídeo, galera, comentem. Qualquer dúvida, estamos aí para ajudá-los. Um abraço, estudem!